salve galera, tá na pista mais um Bro e Brisa. E aqui quem fala é a Lohane Lima e ao meu lado, Eu sou a Raquel Rianelli. isso. E está começando nesse podcast querido, em que a gente senta, parte uma broa, pega um cafezinho e brisa sobre a vida. Hoje nós vamos brisar sobre um sentimento que, olha, se fosse um cômodo da casa, ia ser aquele quartinho da bagunça que a gente evita, né? A tal da insegurança. E assim, eu gostaria de perguntar já, como é que é a tua relação com a insegurança? Onde é que ela costuma surgir, assim, do nada? É do nada, ou ela tá ali, bom dia, meu amor. É um Tudo bom relacionamento contigo? abusivo. É, há anos já. né? Anos de longa data. Pra mim, assim, ela é meio que aquele hóspede indesejado, assim, que insiste em dormir no sofá, botar o pé em cima da mesinha de centro, sabe? Fica tossindo ao longe, assim. Aqueles homens que chegam do nada cuspindo assim do teu lado, aí tu fica. Puta nisso. Sabe? Aquela coisa assim, aquela coisa bem irritante, sabe? Mas que tá presente, esse é o ponto. É irritante, mas não deixa de estar presente. E eu vejo que para muita gente essa insegurança ela não é só uma questão pessoal, né? Ela é estrutural, ela é social, ela é histórica. Sim. Não preciso dar nomes, né? Todo mundo já entendeu, eu acho. Exatamente. E eu acho que no meu caso, assim, respondendo a tua pergunta, as minhas relações sociais no geral elas são muito marcadas pela presença da insegurança de alguma forma, né? Não necessariamente de fazer loucuras, de ciúme, por exemplo, necessariamente, mas eu sou uma pessoa ciumenta, você sabe disso. Tadinha, sofreu um bom tempo por conta disso. Águas passadas. Águas passadas, exatamente. Mas hoje eu acho que tá nas relações românticas, né, afetivas sexuais, acho que é um ponto ali de putz, me pega quando chega num determinado nível de intimidade e tal, de troca, pega ali um pouquinho, mas eu acho que é um território que eu tô atravessando, tô explorando, tô entendendo. Eu acho que muita coisa mudou já e muita coisa precisa mudar. Mas é um grande processo. Mas para além disso, profissional, né? Eu tô fazendo uma transição de carreira. Estou em transição de carreira e recomeçar a se colocar como aprendiz, como iniciante numa nova área. Numa área que tem sua complexidade, tem sua dificuldade. É bastante desafiador, assim. Então, são essas duas coisas principais, mas atualmente eu acho que eu tô vivendo mais essa questão no âmbito profissional. E pra tu, como é que é, Mana? Antes de eu responder, eu queria perguntar pra você onde exatamente você manifesta, não é nem onde, por que exatamente você manifesta nas relações? Você se sente o quê? Feia, por exemplo? Existem formas da insegurança bater, né? E aí eu queria saber, como é que é pra você? Você se sente feia, você se sente chata, insuficiente? O que te faz se sentir insegura consigo mesmo, assim, por exemplo, nas relações? Sim. Tem todo um plano de fundo, né? Então, eu acho que por muito tempo, em relação afetivamente, isso foi um território muito estranho, meio nebuloso, assim. Eu acho que essa vivência é bastante comum entre a galera preta, né, obviamente. E comigo não foi diferente, então eu preterimento, né, enfim, insegurança física, com cabelo, com diastema. O diastema ainda é um ponto em que eu olho pra isso, eu olho pra ele e às vezes é uma relação de amor e ódio. Mas hoje eu diria que muito mais de amor do que lá atrás. Do que talvez um mês atrás, do que talvez 2 meses atrás. Então é uma coisa que vem acontecendo, vem trabalhando e que hoje eu tô muito mais confortável, muito mais segura
Mas, no geral, essa questão física, né? Principalmente a física. Ainda te bate, assim. Sim. Talvez essa pessoa, ela não me queira mais porque eu não sou tão E desejável assim. também eu acho que intelectual, personalidade, assim, né? De emoções, enfim. Sempre tem alguém melhor que a gente em vários pontos, né? E a gente também é melhor em outros pontos do que outras pessoas. Mas essa coisa eu acho que da rejeição, do abandono mesmo, de vivenciar isso, sabe? E aí é doido porque a insegurança, ela faz a gente ter comportamentos que não nos ajudam a realmente lidar com aquela deficiência que você tem ali naquele lugar, com aquela insegurança, sabe? Ela não promove crescimento, né? Não, na verdade você vai entrando em ciclos que te prejudicam o outro, muitas das vezes. E aí, às vezes, é melhor parar, sentar e encarar a parada. Tipo, cara, ok, o que tá acontecendo? Por quê? E aí, essa questão física é muito assim, mas que já não é como antes. Graças a Deus, a autoestima cada vez é melhor. Né? Mas eu acho que eu diria que nesses lugares. Eu acho que em tudo, né? Físico e comportamental, sei lá, sabe, psicológico, emocional e tal. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, como é que ela se manifesta pra mim? Onde, né? Na verdade, ela se manifesta. Eu, profissionalmente, eu sou muito insegura. Muito, assim. Profundamente insegura. Eu não sou insegura nas relações, mas isso traz uma reflexão pra mim, que eu tenho feito ultimamente, que é, por que eu não sou insegura nas relações? É porque eu me sinto boazuda? Porque eu me sinto a mulher mais linda do planeta? Porque eu me sinto a pessoa mais desejável? Não. Eu percebi que, desde pequena, eu não coloco o meu valor nas relações. Olha que louco. Olha que louco. Tapa na tua cara, vagabunda. Olha que louco. Você já parou de pensar que você faz isso? Sua mula. Ai. Muito bom. Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha às vezes aquelas briguinhas, né, de amigas no jardim de infância, na primeira série, na segunda série. E aí eu lembro que volta e meia acontecia aquele discurso de se você for amiga da fulana, ou então eu não vou ser mais a sua amiga, né? Isso não mexia comigo. Tudo bem, joinha. Deus abençoe. Vou ali encontrar outros. Ou então, se uma amiga minha começava a fazer amizade com outras pessoas, isso não me incomodava, sabe? Eu achava isso perfeitamente normal, assim, completamente compreensível. Tipo, fulano tá mais afim de fazer amizade com ciclano. Mas eu acho que isso vem disso que eu falei. Eu não colocava meu valor nas relações, como se eu fosse... isso medisse o meu rendimento, digamos assim, de beleza ou de caráter, sabe? Eu nunca coloquei meu valor nas relações. Agora, no trabalho, nossa, eu coloco meu valor todinho no trabalho, entendeu? Então, se eu não sou uma boa professora, eu não sou uma boa pessoa. Se eu não sou uma boa baterista, eu não sou uma boa pessoa, entende? Então, eu acho que parte da insegurança, ela vem dessa ideia de colocar o nosso valor nas coisas, né? Nas relações, no trabalho, do que for. Sim, isso faz todo sentido, porque recai na questão da comparação. Entende? Então, você tá competindo com quem? Que outro é esse que tu tá olhando e tá apostando corrida com ele, sabe? Então, ganhar consciência sobre isso é difícil pra caramba. Porque tu vê que tu nossa, que lixo! Você tá de brincadeira. Pô, querida, vamos melhorar, vamos querer mudar isso aí, né? E é um processo, né? Não sou nenhum alecrim dourado, né? Que nasceu no campo, muito bem. Então,
eu acho que a insegurança, ela tem a ferramenta da comparação. Você falando agora, eu não consigo entender, por exemplo, quando as pessoas falam sobre ciúmes. Eu não sinto muito ciúmes, assim, não é uma coisa que é recorrente, né? Mas eu sei que ciúmes é insegurança, né? Mas, profissionalmente falando, eu entendi o que você quis dizer. Porque eu tô sempre me comparando a um baterista, sabe? Sim. Ah, eu não sou tão boa quanto fulano Sim. que faz ghost note assim, que faz tais viradas, porque toca assim, que toca assado. Então, se eu não estou tocando igual ele, então eu não sou boa o suficiente, entendeu? Então, eu acho que essa questão da comparação, é uma armadilha, né? Totalmente. E sabe o que eu fico pensando? Que a inveja, ela mora aí, sabe? Na comparação. Os 7 pecados capitais. Vai começar. Vai começar. Um episódio pra cada um. Pra cada um. Mas eu acho que mora aí porque às vezes a gente fala, não tô sentindo inveja não. Porque eu não tô desejando que aquela pessoa, o que aquela pessoa tem. Tá, você não tá desejando ou não quer que ela quebre a perna. Tipo assim, a gente acha que inveja é só isso. Não, inveja eu acho que é você olha pra si, né? E você acha que você não tem recursos suficientes, que você não é suficiente. E aí você não é suficiente. Queria aquela pessoa, aquela outra coisa, entende? Sim. Então eu acho que, assim, né? A insegurança, ela é mãe dos ciúmes e da inveja, né? Sim, total. É por isso que torno ao ponto de que, tipo, quando a gente não olha honestamente pra isso, a gente continua nesse ciclo, tá ligado? Que eu falei. E aí, tudo que você vai fazendo em resposta ao que você tá sentindo, no caso uma insegurança, um ciúme, não produzirá coisas boas. Porque é só uma reação a um incômodo, uma coisa que você tá sentindo. Mas por que tá sentindo? De onde vem isso? Tá ligado? E entender de onde vem muda muita coisa. Às vezes, o simples fato de você entender de onde vem, você já se relaciona de uma forma diferente. O seu comportamento diante daquilo já é diferente em alguma medida, em algum nível. Então a consciência é muito importante, né? Sim. Do que se passa, você olhar para esse sentimento e não só simplesmente viver aquilo ali, aquela agonia. Mas demanda você desacelerar um pouco e olhar para aquilo, né? Contemplar, totalmente. Em relação a essa situação do trabalho, foi algo que eu tava ouvindo o podcast Afetos, né? Da Gabi de Pretos e da Karina Vieira. E elas têm um episódio falando sobre insegurança. E muito recentemente também eu acompanho o perfil dessa pessoa e ela me inspira muito, que é a Monique Evely. E ela, não sei se é Evely ou é Evely, mas ela sempre fala, não compare o seu início com o meio de outra pessoa, sabe? Definitivamente. Então, em tudo, a gente está sempre avançando e iniciando em alguma área da nossa vida, em algum aspecto da nossa vida. Então, tá tudo bem, sabe? Você não ter o melhor recurso, não ter o melhor áudio às vezes, o melhor, enfim, design, por exemplo. Mas comece a colocar isso em movimento, comece a fazer algo em relação àquilo ali, sabe? E se é a insegurança que tá te paralisando, então é pra ela que você tem que olhar. Sabe? Não é tipo, ok, eu vou até aqui porque a insegurança tá no meu caminho. Não, você vai ter que olhar pra ela e conversar com ela, sabe? E aí você vai passar e vai avançar. Sim. Mesmo com ela no caminho. Sim. Porque ela faz parte. Sim. Não adianta. E eu iria além nessa questão da comparação, tá, gente? Às vezes a gente não se compara com o outro. Eu já me peguei muito me comparando a mim mesma. A uma versão antiga minha. Sabe? Me cobrando um rendimento que eu tinha em determinado momento. Sabe? Hoje em dia eu não tenho. Antigamente eu era assim. Antigamente eu era mais organizada. Antigamente eu era mais disciplinada. Hoje em dia, pelo amor de Deus. E, assim, não é justo também. Você tá em outro contexto, entendeu?
Você tá Você em não outra é. realidade, você não é o mesmo, entende? Tem coisa que se você perguntar pra essa versão do passado, ela não vai saber lidar, ela não vai saber responder. Que Exato. hoje essa pessoa que você fica às vezes se colocando pra baixo, porque ainda não tá onde você gostaria, porque não tá como antes, porque você considera que você teve um ponto alto antes em algum aspecto da sua vida, tá ligado? É um desrespeito consigo. Exato. É um desrespeito consigo com que tudo que você viveu e tudo que você vem acumulando. Tem coisas muito ruins, sim, mas tem coisas muito boas. Tem muitas coisas que você realmente está realizando, que você realmente realizou, né? De fato conseguiu entregar, dar conta, e a gente fica só. Você não tá fazendo aquilo igual antes. Exato. Tipo, às vezes você nem quer mais fazer aquilo. Exato. Sabe? Tipo, era só a minha. Um troféu, né? A minha terapeuta, ela falou. Semana passada, na sessão passada, a gente falou sobre isso, assim. Eu falei, porque quando eu cheguei aqui em Brasília, lá em janeiro, eu tava conseguindo fazer A, B, C, D, E, F, G. E eu tô tentando voltar. E tem coisas que fazem sentido retomar e tudo mais, e que acontece e que dá certo. Mas tem outras que simplesmente era você ali experimentando aquilo, vendo se aquilo funcionava ou não, e simplesmente não funciona. Você entendeu que não funciona. E não entendeu que não funciona, na verdade. Você, na verdade, aquilo não te pegou, de fato. E aí você tá, tipo, se cobrando, mas você tem que... Não, calma. Talvez eu não queira mais aquilo, realmente. E claro, a gente precisa de pé no chão pra realizar alguma coisa. Não pode, né, ficar oscilando em querer e nunca fazer nada, nunca progredir em nada. Sim. Nunca concluir nada. Sim. Mas é muito nesse lugar da comparação. De tipo, pô, em janeiro eu tava fazendo isso e aquilo. Qual é o meu contexto hoje? Com o que eu tô lidando hoje? Quais são as minhas demandas hoje profissionais, enfim, familiares e tal. Então eu concordo com você, com esse... É desonesto a gente fazer isso com a gente. Até comparando com a gente mesmo, continua caindo no lugar de injustiça. É injusto. É injusto com você, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Mas enfim, indo um pouco além em relação a essa questão da insegurança, eu acho que tem uma coisa que pega geral sobre insegurança, é pensar ou estar ligado ao que o outro pensa sobre a gente, entendeu? Tal. E às vezes não é só sobre o que o outro pensa, pensa realmente, é sobre o que a gente acha que o outro pensa sobre a gente. Isso é muito doido, né? Uma projeção em cima da projeção, em cima do... Muitas camadas de loucura, no fim das contas. São muitas camadas. Coringa com né? Sim. Com Annabelle. Isso é tipo quando eu entro num lugar cheio de pessoas, sabe? Isso já determinou mais coisa. Mas já foi mais determinante pra mim, na verdade, né? Eu lembro que no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, meus 2 melhores amigos reprovaram, né? E aí eu meio que fiquei sem Mudava de pátio, né? Exato. Trocava de pátio. E aí uma turma inteira do primeiro ano tinha reprovado. E era uma galera que eu achava uma galera tensa ali, meio... Uma vibe pesada. Exatamente. Uma energia muito carregada. Entrei na sala jogando canjica, meu. Canjica. Exato. Então eu lembro que eu não saía no intervalo, né? E eu entrava em pânico, gente. Em pânico. Quando tinha que estar perto de muita gente, sabe? Sim. Isso me provocava uma ansiedade muito tensa, assim. E todos os dias a gente tinha que entrar em forma. Então todos os dias, de segunda a sexta, eu passava mal de... Uma crise de ansiedade. Exato. E eu ficava tensíssima, assim. Talvez por fora as pessoas não percebiam. Mas por dentro eu ficava muito mal. Sim. Muito preocupada, muito tensa. E, assim,
muito preocupada com o que poderiam falar sobre mim, entendeu? Sobre talvez uma exposição. Eu tinha muito medo de ser exposta, sabe? Sim. E não conseguir me defender, e não saber me defender, apesar de eu ser bem reativa na época. Tipo assim. Não, se acontecesse qualquer coisa, tu ia dar um jeito de se defender, mas... Exato. Tu ficava, será que eu dou conta? A gente se é pequena, né? A insegurança faz a gente se encolher Exato. internamente, velho. E a gente assimila isso, a gente realmente... A gente tá ali, de corpo físico e tal, naquele ambiente, naquele lugar e tal. Mas se encolhendo por dentro. E é muito doido como esse movimento interno que a gente faz dentro da nossa cabeça, dentro da gente, ele simplesmente só se manifesta no físico. É quando você vai ver, você tá braços cruzados, encolhido, você tá afastado, você tá quieto demais, você tá todo truncado, Rígido. retraído. Totalmente. Sim. Exato. E não só no colégio, por exemplo. Existe também aquela situação... Eu tinha muito medo de passar por uma exposição novamente. Sim. Num shopping, por exemplo. Sabe? Alguém achar que eu peguei alguma coisa. Nossa, total. Aí você começa a ter procedimentos, padrões. Sim. Assim, quase que andar com a mão pro alto pra todo mundo ficar vendo a sua mão. Primeiro pra que não acontecer, entendeu? não vou no shopping com certas roupas. Exato, não vou de Tipo assim, chinelo. a gente não viveu muito tempo no Rio, né? A gente não cresceu no Rio. Então a gente não tem muito... Não viveu muito a cultura do Rio em muitos aspectos, né? A gente viveu, mas não era uma coisa cotidiana. Sim. Né? Então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sai desarrumado nunca. Tu vai no mercado, tu vai de salto alto. Tu vai ao mercado, você vai de salto, exatamente. Michael, como é que é? O Jordan no pé. Exato. Eu acho que é um exagero, mas assim, é muito curioso pensar em como realmente a gente vai encontrando maneiras de driblar uma possível situação. Exato, entendeu? E aí, o que é curioso que aconteceu comigo é que eu não queria demonstrar insegurança. Aí eu andava como se eu fosse a Beyoncé, assim, né? Eu posso estar sangrando, mas você não vai me ver sangrar, entendeu? Era tipo assim. É aquela fala da Rihanna, né? Quando eles perguntam. It pretends. Alguma coisa sobre tipo, o que você faz quando você tá num dia ruim e não tá se sentindo bem e tal? Ela, pretend. Eu finjo, velho. E cara, é muito verdade. É muito verdade. É muito verdade. Porque isso dava um certo limite pras pessoas, tá? Sim. Elas pensam, não vou usar aquela ali não. Ó a cara de bunda. Não sei o que pode vir dali. Exatamente. Será que é uma moca? Será que é um mu? Será que é um bandão? Que eu vou cair e bater as costas no chão até? Exato. Nunca se sabe. Exatamente. Exatamente isso. Eu acho que a minha vivência na escola foi muito marcada por isso. Assim, as pessoas das quais eu me aproximei e tal, Lô, boiola, bobona, só tem tamanho, lá. Agora, no geral, transitando, isso hoje tá com uma nova roupagem. Mas naquela época de escola, era andando com o cu na mão, né? Que a Marjana falava, que eu andava assim, com as mãos fechadas. Mas a cara de... Meu irmão, se tu vier falar comigo hoje alguma coisa, tu vai rodar, meu parceiro. Tu quer um tiro na mão, tu quer um tiro no pé. É pequeno, filho. Muito assim, por uma defesa também. Extrema insegurança e medo de passar por uma situação constrangedora que alguém possa fazer. Logo, eu vou criar uma armadura aqui. Shrek, né? A verdade é essa. Chegamos, ponto, acabou o podcast. É isso aí, obrigada, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. Por isso que tem uma galera falando
falando que faz vídeo do Shrek. Cara, o Shrek com certeza é negrão, cara. Em hipótese alguma, em planeta algum, em dimensão alguma, ele é branco. No meio. Nunca. Não, ele é rejeitado lá naquele meio bem europeuzão. Entendeu? Exatamente. É, galera, a teoria tá aí. Não. Enfim. Quem tá com a atividade cerebral aí funcionando direitinho, raciocínio, entendeu? Então a gente cria essa armadura, né? É, de certa forma, assim. Hoje, eu penso muito assim, Lohane, o que você valoriza? O que você acha bacana em um ser humano, né? E de comportamento mesmo, de tratamento, numa ida à padaria, na rua, que tipo de pessoa você quer ser, né? Não fingindo, mas tipo, valores mesmo, forma de tratar o outro e transitar entre essas pessoas. Então, uma coisa que eu penso em relação à insegurança é que, tipo, cara, se você não for por você, não fizer por você mesmo, tem lugares que ninguém consegue te tirar. E muitos desses lugares é a insegurança que te coloca, sabe? E você precisa se tirar de lá, sabe? Então, eu venho exercitando essa situação também do social, assim, de transitar, de entrar num lugar, de falar com as pessoas, de cumprimentar e de perguntar como é que tá seu dia. Tô nem aí. Eu tenho falado com criança, com cachorro, eu falo com todo mundo, com árvore. Mas muito. Papo reto. Bom dia, árvore. Bom dia, minha princesinha linda do cerrado. Eu falo, cara. Oi, cara. limoeiro. Ai, já vi esse vídeo. Oi, limoeiro. Muito isso. Cheirando. Obrigada por eu saúdo a sua sabedoria. Foi mal, galera. Não teve como não lembrar. Não, mas quem tem a ref vai rir junto. Quem tem a ref vai rir junto. E muito nisso, assim, de exercitar e essa confiança de, pô, é isso, né? Eu também tenho algo a oferecer para o outro, para mim mesma. Total, né? Total. Mana, vamos de ping-pong? Ping-pong de brisa, jogo rápido. Nem sempre rápido. Nem sempre rápido. Mas perguntas intensas para responder rápido. Tipo assim, não sei se é o lugar, né? É o lugar? A situação mais inusitada, onde a insegurança apareceu. Quer responder? Ela tá aí, gente. Oi, ela linda. tá comigo. Tô brincando que eu vou. Não, mas uma situação mais inusitada, onde a insegurança bateu assim. Assim, atualmente, nesse processo de transição de carreira, tá muito pesado, assim, de... Cara, eu preciso aprender numa velocidade X suficiente para eu conseguir entregar, né, resultado. Então, eu quero entregar resultado, bons resultados, quero chegar ao lugar. Só que na vida, assim, eu acho que foi Cabo Verde. Quando eu fui pra Cabo Verde, foi tipo um mega desafio profissional, pessoal. 22 anos. Do nada, de um mês pro outro, tudo foi decidido, tudo, né? Sim. Fui para lá em Cabo Verde, do outro lado do Atlântico. Doideira. Pra gerenciar uma cozinha. Então, assim, Pesadão. eu era a insegurança. Andando, caminhando, assim. Eu Tô falando a insegurança ali andando, gente. Eu era divertidamente. Eu nunca tinha visto uma insegurança. Tem ansiedade, né? Eu tava laranja, assim, andando pelos lugares. Total. Mano, eu lembrei de um episódio muito bom sobre isso. De quando eu fui competir em natação, eu tinha uns 4 anos de idade. E aí eu tava indo muito bem. Eu tava indo muito bem, mas me colocaram pra competir com 2 meninas mais velhas, né? Mano, eu fui fazer a volta do... Erraram, quase mataram a criança. Homicídio ali. Fui fazer a volta da prova, eu comecei a ver as meninas ganhar uma distância assim. Quando eu cheguei assim, cansa a tua cara que eu sou uma merda. Tô morrendo, velho. As meninas ainda tão vivas. Aí eu comecei a chorar no meio da piscina, galera.
Tadinha. Eu... Essa foi uma situação inusitada que bateu uma insegurança do nada. Eu só saí da piscina. Tadinha. Cara, minha mãe. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Quem me trouxe pra esse rolê, velho? Pesado demais as emoções aqui. Exato. Uma referência preta que te dá força. Eu tenho na ponta da língua. Fala aí. Patrícia Ramos, gente. Assim, um nome que tá super em alta, super recorrente, todo mundo tá falando, todo mundo tá entrevistando, mas de verdade, muitas vezes, né, eu me pegava recentemente pensando, cara, eu vou chegar lá igual a Patrícia Ramos. Não com inveja, eu fico muito feliz que ela tenha alcançado o que ela alcançou, mas só de pensar que ela era de Nova Iguaçu, assim, que ela... A gente nasceu, assim, eu nasci em Nova Iguaçu, você nasceu em Belford Roxo, mas é tipo, tudo ali muito próximo. Exato, cidade que ela também morou, sabe? Uhum. Belford Roxo. Então, só de pensar que ela provavelmente ia lá no centro de Nova Iguaçu, no Top Shopping, entendeu? Uhum. Ela ia, inclusive teve um negócio dela lá na época que eu tava no Rio, assim. Uhum. E eu cogitei aparecer lá, porque era no Top Shopping. Então assim, só de pensar Tomar que... casquinha no Top Shopping, gente. Exato! É só de pensar que ela tem essa vivência e ela chegou onde chegou, ela está onde está, me dá esperança, assim, de que eu vou Ela conseguir. correu essa vida aqui. Exato. Cada um tem uma trajetória, obviamente. Esse processo tem um tempo. Mas ela fez essa trilha e, tipo, tá ali, a trilha tá marcadinha, assim, tipo... Sabe? Como a gente... Exatamente. Vocês entenderam, né? Abrindo caminhos. Isso é abrir caminhos, né, mano? Sim, Enfim. total. E a tua, mano? Cara, Manda ref. é uma pessoa que eu tô acompanhando muito recentemente, que eu já falei, a Monique Evelyn, porque eu acho que ela é uma referência. A imagem da Monique, no contexto em que ela está, eu acho extremamente importante. E realmente eu vivencio, assim, o peso dessa representatividade, porque eu sei que essa palavra ela tá meio desgastada, tá mal aplicada, né? Mas no sentido de realmente, caraca, olha essa negona, sabe, com 30 anos, eu acho, dredada, casada com outro cara negão também, dredado e tal, e simplesmente fazendo história, sabe? Empresários fazendo história, assim. Então, admiro demais, ref demais, leio, acompanho, porque ela ensina muito, assim. Ela tá compartilhando as pérolas, sabe? Então... anotar, pega aí. Anotar, pega ali aulas e aulas de anotação e corre, porque vai dar bom. É isso. Diga aí uma situação em que você se sentiu gigante, mesmo duvidando de si. Pô, acho que tu tem resposta pronta pra isso. Eu vou pensar na minha. Joguei na roda. Então, galera, antigamente eu fazia teatro, né? Teatro, fiz um pouco de cinema também. E teatro era um lugar que eu me sentia extremamente insegura. Não como se eu não fosse dar conta, não é essa a natureza da minha insegurança, ou pela comparação, como a gente conversou, mas em que qualquer coisa poderia acontecer, entende? E eu tinha muito medo de não saber lidar com o que poderia acontecer, ou de errar, e não tinha muito medo de errar. E errar e não conseguir consertar, sabe? Eu ficava muito insegura em cada cena. E isso é muito engraçado, porque as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que me assistiam, elas falavam: gente, a Rachel é uma ótima atriz, ela é gigante. Elas davam esse termo especificamente: a Rachel é gigante em cena, sabe? Você vê ela assim nos Grandona. você vê ela nos corredores, assim, bem tímida ou misteriosa, digamos assim, mas ela em cena é outra pessoa, sabe? Sim. E numa situação específica que isso aconteceu, eu tava muito insegura em relação a uma cena que eu ia fazer num curta-metragem, que era uma cena de choro. Eu tenho muita dificuldade de chorar em cena, né? E eu pensei assim, cara, tem uma cena super emocionante e eu tô com receio da gente fazer 60 tomadas, entendeu? E fica aquela coisa forçada, sabe? Tipo assim, né? Eu tenho que, sei lá, ir lá atrás cortar uma cebola pra conseguir
fazer a cena. E, cara, deu certo. Eu lembro até hoje, assim, que a Giovanna Bellingrotti, foi ela que me dirigiu. E ela fez uma preparação impecável, foi maravilhosa. O trabalho dela era sobre preparação de elenco. Ela fez um trabalho maravilhoso que, na hora, eu chorei 2 vezes, olha só. Então, eu acho que essa foi uma situação em que eu me senti realmente gigante. Foi uma das cenas mais emocionantes, né? Que Sim. mexeu com a galera. Isso que é interessante, porque o seu receio era de não conseguir entregar uma cena com uma emoção quase real, sabe? Com receio de ficar forçado. E, na verdade, foi uma das cenas que mais tocou as pessoas. Ou seja, Exato. mais do que real, né? Exatamente. Visceral. Humana, tem uma situação que você se sentiu gigante mesmo você estando insegura? Duvidando de si? Acho que tem algumas, né? Mas eu diria, como tá muito fresco, a tinta tá fresca, eu acho que agora. Eu tô vindo de alguns processos aí alguns anos tentando mudar de carreira, tentando entender pra onde eu vou. Ainda tô tentando entender pra onde eu vou, mas e profissionalmente, uma desilusão com a minha profissão anterior e o que eu faço, pra onde eu vou. Fim de um relacionamento de 6 anos, então mudança de cidade depois de 10 anos. Socorro. Muitas mudanças para serem de uma vez. processadas de uma vez só. Justamente. Por isso que naquele ponto sobre as coisas boas, né, eu tenho pensado nisso de tipo, até pra viver coisas boas, a gente precisa processar coisas boas também, não só as ruins. Porque a gente fala, tal coisa aconteceu, eu ainda não processei, não digeri isso. Mas coisas boas também. É porque não existe, na nossa cabeça existe bom e ruim. Mas a vida ela tá entregando coisas. Tá entregando coisas. Sim. Que a gente passa pro lado boa, ruim, trágico, cômico, sacou? E nesse momento eu sinto que eu tô nesse grande processo, nessa área de transição, assim, emocional, mental, psicológica, fisicamente, né? Porque geograficamente eu me mudei muito recentemente. Então são muitas coisas assim pra processar, pra lidar, pra ver e continuar tocando barco e ver pra onde eu quero ir e se aprimorar, porque olha, não dá mais pra você ficar assim, não dá mais pra você ficar nesse ciclo, não dá mais pra você agir dessa forma diante dessas circunstâncias. Então é tudo isso. Então eu tenho me sentido gigante porque apesar de não ser linear, apesar de terem altos e baixos, e tem baixos sim, existem os baixos sim. Às vezes você tá falando, a tua voz tá ecoando, mas tu tá ecoando porque tu tá lá embaixo, tá ligado? Porque tu tá lá embaixo, aí tu tá num lugar em que você fala e ecoa, sabe? E ressoa, justamente, mas eu tenho me sentido gigante por isso, assim, por estar conseguindo dar conta de mim. Sim. E isso é uma coisa, porque a insegurança em relação ao outro vem desse lugar também, dessa relação ruim que você tem consigo mesmo. Ou essa relação ruim que você tem consigo em alguma área da vida. Sim. Então eu sinto que por eu estar olhando pra isso e cuidando disso, gigantona. Parece que eu tô chegando na essência da Lu. E tá massa entrar em contato com isso, que foi algo que por muitos anos não aconteceu. Então, eu acho que é gigante. Apesar de ser um cenário meio louco, assim, muita informação, muito doido, ao mesmo tempo eu fico, caraca, velho, tu vai, bora, a gente vai longe, a gente vai conseguir, a gente vai alcançar. E é isso. Total. O que você diria pra sua versão de 13 anos que queria se encaixar a qualquer custo? Para, Mona. Para agora. Calma, relaxa. Parou. Eu sei que é difícil relaxar. Até hoje a gente não sabe muito bem como fazer isso, mas
Não leva certas coisas tão a sério. Baby, calm down. Calm down. Calm down, bro. Just this. Eu diria, você é gata. Acredite nisso, assim. Você só tá no lugar errado. Papo retão, filho. Vou roubar também. Tu é linda, gata. Tu é linda, velho. Tu é linda. Não acredita no que eles estão te falando. Uhum. Não acredite no que eles estão falando que você é, que você parece. É tudo mentira e depois eles vão fingir que sempre amaram tudo isso em você. Mas eles estão mentindo, eles mentiram e continuam mentindo, porque eles nem para parar para assumir que em um dado momento eles achavam feio e zoavam, eles pararam para admitir. Tá, fé. Eita. Então assim, vem com tudo, vem na força, vem na pedrada, porque a caminhada só piora, mas não acredite. É Cara, isso mesmo. eu acho que eu diria outra coisa pra mim. E Não, dentro disso que você falou. Não acredite no que eles não estão dizendo. Entendeu? Porque eu acho que tem isso também. damn! Putz! Tipo, porque às vezes não tem ninguém falando mal. Mas também não tem ninguém falando assim, pô, você tá bonitinha, né? Pô, seus olhos são tão graciosos, né? É dentro. Entendeu? Né? Então é isso. É isso também. Concordo, mano, concordo totalmente. Um momento recente em que você olhou e pensou, tô com medo, mas vou assim mesmo. Eita, cara. Vai lá tu. Não foi nada extraordinário, mas eu gosto muito dessa parte de design para as mídias sociais e tal. E eu pego os freelas, faço uns freelas de design para as mídias. Alguns impressos, sim, mas mais voltado para o digital mesmo. Há alguns anos, 2, 3 anos mais ou menos. Mas eu sempre naquele lugar tipo, eu não sei, não tá bom o suficiente, eu não sei o suficiente, ainda não tá bom, não tá bom, não tá bom. Então eu sempre fico nesse lugar de freela, vou fazer um pelinho aqui pra fulano, pra ciclano, pra. E agora eu tô tentando olhar pra isso com mais seriedade, sacou? Sim. E aí recentemente eu tive que mandar um portfólio especificamente pra um lugar, pra uma situação. E foi aquela respirada antes de apertar o enter. E Sim. nem é, sabe, nada muito complexo, nada muito bizarro, mas pra mim é um ponto, né? Sim, sim. E aí mandei e, cara, é isso assim. Tô com medo, não sei o que vem aí, se darei conta dessa demanda. Mas vamos lá. Se vai rolar mesmo, mas vamos lá, tamo aí se colocando. Comprei o bilhete na loteria, pelo menos. Né? Total. Eu acho que esse momento pra mim foi quando eu enviei uma música minha pra um artista. Massa demais. Pra um artista que eu acho importante, assim, não é tão famoso, mas eu enviei. E eu tô assim. Vem aí. Não, fui com furico na mão, assim, mas eu fui. Entendeu? Respeito. Vamos lá, vamos nessa. Se joga. Se joga da pedra, né? Aham. De uma garrativa. Cara, aula demais. Porque realmente, isso fala muito sobre a vida, cara. A gente ia pra Mangaratiba e tinha uma pedra lá, né? A gente já contou mais ou menos essa história, mas uma pedra bem alta, né? Era bem alta. Porque pra subir não era simples. Definitivamente, né? Era uma microcorda que tu tinha que fazer tipo um alpinismo. Fininha. Duvidosa. Com a água às vezes batendo. Você tava dentro da água às vezes não. Mas você tinha que. E a pedra às vezes estava molhada. Você tinha que meio que fazer uma escaladinha. Ali pra subir na pedra. E aí. Só tinha um jeito de descer. Só tem um jeito de descer, amor. Se você subiu com coragem e perdeu lá em cima, se lascou. Acabou pra tu. Sim. Não vai ter como. Exato. E a gente ia. E a gente várias vezes subia, descia, pulava, subia assim, essa loucura, né? Mas a primeira vez, eu acho que é a histórica. característica. É a história. Porque Não tu esquece. olha lá pra baixo, mano, tu sofreu Apenas um água. ar. De vez em quando uma água viva pra piorar a situação. Passando ali, passeando. E só tem um jeito de descer, entendeu? Tu tá aqui. Tu tá aqui. Às vezes é bom boa Tu essa só saída, tem né? tu só tem que ou fechar os olhos ou não, deixar aberto. Mas você só tem que começar a correr. E aí você corre e se joga, sabe?
Sim. Ou então só E não por quando você olha pra trás e vê aquela pedra imensa e você vê que você pulou dela, é muito legal. E tu fala, quero de novo. É. Esse é o... Vicia, galera. Vicia, é uma coisa de maluco. E aí... Muito bom. Enfim, esse foi o Bru e Brisa de hoje, né? Um papo que eu, assim, acho que tocou lá no fundo, mas é importante a gente olhar com isso com carinho, com leveza, na medida do possível, e sabendo que insegurança é uma situação comum a todos, por isso cada um precisa olhar para a sua e, de alguma forma, desconstruir, entendendo que isso leva tempo. Você tem que olhar com muito carinho, com muito afeto, com muita paciência e coragem também para olhar para esses pontos de não melhoria, mas que são pontos sensíveis, né, pra gente, verdades que às vezes a gente não quer olhar. Totalmente. Então é isso, assim. Obrigada para quem chegou até aqui. Se você lembrou de alguém, manda pra pessoa. Talvez seja isso que ela tá precisando ouvir, ok? Então, compartilhe com alguém esse podcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui e um beijo. Até a próxima semana. Até!